versículo de número 14 diz assim: Saul é atormentado por um espírito maligno, que diz assim: e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Sabemos que quando o Senhor Jesus, aleluia, veio para essa terra com um propósito e com um compromisso, aleluia, de salvar, aleluia, aqueles ao qual ia crer no seu nome. Ele veio para um propósito ao qual foi cumprido, e esse propósito foi oferecido, aleluia, da parte do Filho que veio do Pai. Aleluia. Ele sem pecado se fez pecador, se fez maldição, sofreu, padeceu, passou por 7 tribunais. Depois que ele, aleluia, saiu do jardim onde ele costumava orar com seus discípulos, aquele momento ele suou gota de sangue, porque ele, sendo o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, ali Jesus estava contemplando o seu sacrifício, a sua morte, e preparando, aleluia, nessa terra, neste mundo, um plano de salvação para aqueles que estavam afastados de Deus. Saul era um homem ao qual Deus amava, aleluia, mas dentro do momento que ele não obedeceu a palavra de Deus, ele foi reprovado dentro do primeiro sacrifício. No segundo foi reprovado, e Deus não deu mais a terceira oportunidade, e preparou um rei segundo o seu coração. Queridos e amados irmãos, nós estamos, aleluia, vivendo o último momento. Estamos passando, aleluia, por dias terríveis, ao qual a humanidade perdeu o temor de Deus. Aonde nós olhamos e vemos treva, não vemos, aleluia, mais um povo que busca Deus. Mesmo você falando, mesmo você deixando uma palavra de salvação, eles rejeitam. Mas eu quero te dizer nesta noite, você foi chamado como luz, você está em um caminho de luz, guiado pelo Espírito Santo. E se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, cuidado para ele não se afastar de você, porque sem o Espírito Santo você não vai vencer o pecado, sem o Espírito Santo você não vai vencer o inferno, sem o Espírito Santo você não vai vencer a apostasia. Se você não tiver o Espírito de Deus, não tem como você, aleluia, vencer a morte. Mas te digo nesta noite que Jesus morreu na cruz, aleluia, e ali, aleluia, ele escreveu o teu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque eu vejo dessa forma. Eu não vejo você apenas como um chamado, mas vejo você como escolhido de Deus, dentro do ventre de sua mãe. A Bíblia vai dizer, queridos amados irmãos, que, aleluia, não vou demorar muito tempo, irmão, eu não sou pregador da noite, eu vim conhecer o ministério, e tampouco vim, aleluia, achando que ia ser o pregador. Eu digo, mas é um prazer eu chegar naquela igreja, conhecer o ministério do pastor, conhecer um povo que vai morar no céu. Para mim é essa a maior alegria, aleluia. Mas a maior alegria é deixar essa palavra de salvação para aqueles que querem viver uma vida com Cristo e sair dessa terra e morar no céu, aleluia. Jeremias estava em uma aldeia, aleluia, glórias a Deus, de profeta. A Bíblia diz que ele estava ali, querido, amados irmãos, e a palavra do Senhor veio até ele. E quando a palavra de Deus veio até ele, ele disse: Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor disse: não diga que eu sou uma criança. Eu me lembro que Saul recebeu o Espírito Santo e a vida dele ia ser mudada. E depois veio um rancho de profeta que estava adorando ao Senhor, e veio ao encontro dele, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele falava as línguas e dançava do poder, e ali Saul estava entre os profetas. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei se tu é profeta, eu não sei se tu é cantora de Jesus ou cantor, eu não sei se tu é evangelista, aleluia, aleluia, o que você é, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem um chamado na tua vida, tem um propósito na tua vida, e essa resposta ainda está de pé.
Ele tem nessa terra, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Espírito de Deus, glória a Deus, Israel. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. 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 O Espírito Santo que faz todo o trabalho. É o Espírito Santo. Obrigado. E hoje é conhecendo o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Chamar a preleitora dessa noite. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chamar a nossa diaconisa Elisângela para estar orando pela nossa filha. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço ricamente a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Convido a igreja a estar de pé, estender as mãos para cá, para estarmos orando para a nossa missionária Isabelle, em nome de Jesus. Aleluia, querido Deus eterno Pai, eis aqui, Pai, a tua filha, de joelhos dobrados em reverência à tua palavra. Pai querido e Pai amado, que nesse momento ela possa fazer, Pai, que nem Jeremias, que ela possa se esvaziar de si e se encher de ti. Pai querido e Pai amado, usa a tua fé, serva grandemente, não para aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas o que o Senhor separou para cada um de nós desta noite. Que seja mel, que seja fel, mas que seja a tua palavra, a tua verdade. Pai querido e Pai amado, toma a tua filha em tuas mãos, tudo que ela for falar, tudo que ela estudou, tudo que ela preparou, e se o Senhor tiver que mudar, que mude, mas que venha diretamente dos teus pés, do teu trono. Pai querido e Pai amado, não há outro lugar melhor de estar se ter a sua casa. Que Pai querido e Pai amado, o Senhor já falou conosco grandemente esta noite, através dos louvores, através da nossa oportunidade, através dos textos bíblicos já que eu tenho visto. E agora, Pai, chegará a melhor parte, Pai, a melhor refeição, a tua palavra, a tua pregação. Pai, te amado, Pai querido, que aquele que entrou, Pai, por essa porta não saia como entrou, que eles possam, Pai, novamente sair alegres, reavivados, Pai. Reaviva a chama, Pai, do teu Espírito Santo em cada um de nós. Toma nossas dores, toma as nossas alegrias e te entregamos tudo em tuas mãos, Pai. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não poderia ter mais confirmado a palavra de hoje. Glória a E Deus. confirmou mais ainda agora na oração. Porque às vezes a gente se pergunta: Senhor, realmente essa palavra é Deus? E o Senhor confirmou aqui agora. E a palavra ela se encontra em Efésios 6. O Senhor veio ministrando essa palavra em meu coração há um tempo. Só que ainda precisava amadurecer essa palavra. E ontem foi o ápice do Senhor, no qual Ele separou para nós hoje. Efésios 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Efésios 6:10. A armadura de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho. Aleluia, do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda
aleluia, glória a Deus, a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, essa é a tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor possa ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor separou para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quando o Senhor, meus amados, Ele me entregou essa palavra, eu ia ir ao monte ontem, mas eu falei, poxa, Senhor, eu não vou ir no monte ontem. O monte é o terraço da minha casa. É o meu monte. E aí eu fiquei na sala. E é muito bom quando só fica você e Deus. Porque tem coisas, alguns mistérios que o Senhor ele só vai revelar para quando você estiver só você e Ele. No íntimo, no mistério de Deus. Como Jesus ele fazia, ele se retirava do meio do povo e ia para o monte, ele ia orar. Apesar de ser Jesus e todos saberem que Jesus era, queria sempre ir até Ele. Ah, Jesus, Jesus. Mas ele tinha o momento dele com Deus. E o Senhor ele me entregou essa palavra. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque eu tomei posse sobre algo na minha vida. E a posse que eu tomei foi, Senhor, eu não vou deixar que a minha fé seja abalada. Aleluia. E você não deixar que a sua fé seja abalada, requer você se vestir, se revestir da armadura de Deus. Glória a Deus. Porque não vai ser fácil. O inimigo ele vai tentar atacar de todos os lados. Mas aqui o Senhor está falando. Como é que você vai aguerrear o que está por vir? Aleluia. Glória a Deus. Principado, potestade, príncipe das trevas. Como é que você vai batalhar, guerrear? Sabendo que Satanás muitas das vezes também usa pessoas. Não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade. Mas se nós dermos brecha, ele vai nos usar. Então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus, aleluia. No demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vencendo a batalha na mente, vencendo qualquer batalha. A batalha que o Senhor ele quer que a gente vença, muitas das vezes está aqui, na nossa mente. E a nossa mente, ela pode ser perigosa. Porque é onde o Senhor ele vai nos mostrar que é onde Satanás mais tenta atacar. A tua mente e a minha mente. Como foi falado aqui, tentando colocar um irmão contra o outro, tentando trazer desunião, tentando trazer divisão. Por quê? Satanás ele sabe que na palavra de Deus está escrito que contra, aleluia, glória a Deus, reino dividido não subsiste. Não parece. E se tiver alguma coisa ali que não está certo, quem precisa se blindar é você e eu. Porque somos nós os cristãos. Aleluia. Eu não posso esperar que o ímpio venha tomar posição, o posicionamento que eu, cristã, tenho que tomar. Quem tem que tomar é você. Quem tem que tomar sou eu. A posição que o Senhor nos chamou para ter. Porque na palavra de Deus também vai dizer sobre aquele que não aceita a disciplina. E aí vai falar na palavra de Deus que a gente pode chamar testemunhas. Porque se você disciplinou seu irmão, se você o corrigiu e ele não aceitou a disciplina, chame duas testemunhas para não ficar só você e ele. E aí, se ele não ouvir, você pode ficar ignorando. Você sabia disso? Que a Bíblia nos dá o respaldo? É o joio que não quer virar trigo, que não quer crescer. O Senhor lhe deu a oportunidade para todos, mas qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Aqui ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a gente ficasse só nessa palavra, a gente perguntaria ao Senhor, como? Como se fortalecer na força de Deus? Como eu posso me fortalecer no Senhor? E aí, conforme você vai lendo a palavra, ele vai abrindo os seus olhos espirituais e você vai começando a compreender. Aleluia, glória a Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, ou seja, algo baixo, as astutas ciladas do diabo. Quando alguém vai para o exército ou vai para uma guerra, ele não pode ir com metade da roupa para batalhar, porque se uma coisa tiver em falta, ele sabe que ele vai morrer na guerra. Precisa estar o pessoal na frente, na linha de frente, no meio, atrás. Precisa ter, numa guerra, a preparação certa. Então tem o preparo até antes de ir para a guerra. A igreja, eu vejo que é o preparo do Senhor. Para quando a gente for para o campo. Qual é o campo? O teu campo vai ser quando o Senhor te levar para evangelizar. O teu campo pode ser na tua casa. O teu campo ele pode ser no meio dos teus amigos. O teu campo pode ser na tua faculdade, no teu trabalho. Esse pode ser o campo. Como é que você, cristão, vai guerrear se você não lê a palavra? Não tem como. Não tem como, não tem como, porque a palavra de Deus ela vai nos dar autoridade.
Eu não posso ficar com medo de pregar o Evangelho, de falar o que o Senhor me mandou falar, com medo de que alguém vai pensar ou vai deixar de pensar. O Evangelho, ele é certeiro. Lá fora, o mundo não está com medo de se posicionar. Porque eu, como cristão, vou ter medo? Não podemos ter medo de se posicionar. Precisamos abrir as nossas bocas e falar, obedecer ao Senhor naquilo que Ele está ordenando a igreja a fazer, sem medo. Quando é do Espírito Santo, a correção não afasta, ela traz para perto. No início da minha caminhada, quando eu estava no discipulado, tinha um professor, eu era lá da ADB de Bom Sucesso, que estava falando alguma coisa sobre depressão, eu estava com depressão na época. E aí o inimigo tentando trabalhar em mim, falando, quer saber, eu vou rebater com esse professor. Vou rebater. Falei, como ele está falando de depressão, se ele nem sabe o que é isso? E ali ele me deu uma exortação. E eu pude dar esse testemunho para ele. Eu falei, professor, se o Senhor não tivesse me dado aquela exortação naquele momento, talvez eu não voltaria para a igreja. Porque quando a exortação vem do Senhor, ela sara e ela cura. Aleluia. Você vê que você exortou, estou toda arrepiada aqui, um membro. E aí esse membro voltou. Por quê? Porque o Senhor deu tempo dele ser sarado, ser tratado. Poxa, Senhor, doeu. Quem sabe vai falar com Deus. Olha, o seu filho falou comigo desse jeito, doeu. Mas está na palavra, porque Deus ele também testifica. Se você está exortando na palavra, Ele vai testificar. E aí você fala, poxa, Senhor, doeu. Mas aí dá a alegria que a gente tem. O membro voltou para casa. Ele voltou para a igreja. Glória a Deus. Passou pelo processo. É muito bom passar pelo processo do Senhor. Imagine se eu não tivesse recebido a exortação naquele dia, tivesse recebido. Não fica assim não. A mão na cabeça. O que teria acontecido comigo? Será que hoje eu estaria aqui? O problema é que muitas das vezes a gente quer passar a mão na cabeça no momento que tem que exortar. Glória a Deus, aleluia. A exortação em amor, ela cura, ela salva, ela liberta. Porque eu não vejo você, vem do Espírito Santo introduzindo. Chega, agora você já comeu a sopa, você já comeu a papinha. Agora a gente precisa de uma comida mais sólida, uma comida mais firme, para que você venha se sustentar na guerra, na batalha. No início foi até você só treinando, fazendo um aquecimento. Mas a gente precisa crescer. A gente precisa subir degraus espirituais. A gente precisa deixar aquele início. E deixar o início dói. Deixar o início dói. Aqui vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Antes, no início, era de uma forma, mas conforme você vai crescendo em Cristo, agora já não é mais potestade, agora é principado, e você vai crescendo mais, agora príncipe das trevas. Como é que agora eu, já sabendo do Evangelho, vou querer continuar comendo comida, sopa? Me alimentar de algo que você só dá para o novo convertido? Como é que eu vou querer só me alimentar daquilo? Aleluia. Quando você e eu aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, uma guerra já começou a acontecer, já foi lançada. Você aceitou Jesus. Satanás, ele não se alegrou. E aí? E aí você tem que continuar caminhando. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas não basta crer, precisamos se arrepender dos nossos pecados. Todos os dias se arrepender dos nossos pecados. Todos os dias. Porque senão a gente não vai resistir. Senão a gente não vai ver de onde está vindo o ataque. Eu preciso ir para o monte da minha casa. E eu falo com Deus, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. Tem algumas batalhas que eu já falei, Senhor, eu já passei do início. Eu não posso ficar me lamentando como Satanás ele quer. Sabe o que Satanás ele quer fazer com você? Deixar que você fique sem falar, sem ouvir, sem se movimentar na tua própria casa, sem se movimentar no teu trabalho, na tua faculdade. Ele quer que você venha não se mexer, não se movimentar. E eu falei, não, Senhor, você está tendo essa batalha espiritual, eu preciso subir ao monte para saber o que está acontecendo. Qual é a forma que o Senhor quer que eu ore? O Pai, qual é a forma? Porque você não sabe orar como convém. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por você. Mas para você saber os mistérios dos céus, você precisa abrir a boca e orar. Ser cheio do Espírito Santo, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Às vezes, enquanto eu estou orando lá em cima, eu falo do meu dia com o Senhor. A oração, ela é 24 horas.
Quando você está na sua louça fazendo as coisas, quando você está no seu trabalho, quando você está escovando os dentes, eu chamo a presença 24 horas. O Espírito Santo, ele está aqui como nosso intercessor. Ele não está aqui para roubar a glória de Cristo. Ele está aqui para nos aproximar dele. Ninguém vai roubar a não ser pelo Filho. E ninguém vai ao Filho sem ter o Espírito Santo, porque ele prometeu que nos daria o Espírito Santo. Então você e eu temos. Ele nos aproxima do Pai. Quando a gente vai evangelizar lá fora, quem testifica a palavra é o Espírito Santo. Quem intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus, e habita dentro de você, e ninguém pode tirar ele. Ele vai te direcionar. Você não precisa ter medo aos seus anjos dar a ordem. Você não vai ter medo quando você pisar no lugar. A terra, ela vai prosperar. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que direcionou. Quando o Espírito Santo direciona, ele mostra. E aí você começa a abrir a tua boca e falar com Deus. Senhor, eu já passei da fase de ficar prostrada, deitada, chorando e me lamentando, murmurando, porque é o que Satanás quer que a gente faça. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou me levantar. Eu vou me posicionar como o Senhor quer que eu me posicione. Fala comigo, Senhor, como eu posso orar pela minha casa, pela minha família, pelo ministério. Senhor, mostra. E é batalha. Esses dias eu fiz um devocional no qual eu postei no meu Instagram. E nisso minha mãe logo percebeu, missionária Ângela. Ela falou assim comigo: Beli, quem entrou no quarto enquanto você estava trazendo a palavra foi o Luke? Meu cachorro. Eu falei: mãe, não foi o Luke. Só que eu não pude perder o foco, porque o que Satanás quer é tentar fazer com que você venha se perder naquilo que você está falando. Tinha vidas que precisavam ser alcançadas, alcançou vidas. Hoje em dia, para a gente pregar o Evangelho, a gente não precisa só ir de pregar, mas a gente nas redes sociais, a gente também prega. E pode chegar em outro estado a pregação, pode chegar em outro país a pregação. O Senhor disse que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, está sendo. A não ser aquelas regiões que não tem redes sociais nenhuma, que a gente precisa ir. O Senhor, ele vai no meio do caminho, vai nos batizar para a gente falar a língua deles. Mas se ele abrir a porta para que você possa aprender, aprenda. Aleluia. Quando a gente chegar lá, as coisas vão fazer sentido. E eu falei: mãe, quando eu terminei a oração, eu tive que orar, levantar um clamor, repreendendo todo o demônio. Satanás, ele vem para tentar impedir você e eu de falar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor te confiou. E aí ele vem com o espírito de opressão. Nas igrejas, entre os jovens, é a timidez. Eu descobri que na verdade não é timidez. Sabe por quê? Porque quem você é quando você está com seus pais e com a sua família? Quem você é quando você está com eles? Você é tímido? Não, você é falante. O que Satanás está querendo colocar não é timidez, é opressão, tentando calar a sua boca, tentando calar você de falar aquilo que os céus determinou. Se você foi chamado como profeta, então tem que profetizar. Se o Senhor, ele te entregou algo, você tem que falar. A obediência sua é a Deus, não é a homens. Peça confirmação aos céus. Peça confirmação aos céus. Aqui vai continuar: portanto, tomai a toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura. O Senhor, ele fala mais uma vez. No início ele falou: olha, se vista de toda a armadura. E ele agora fala: toma toda a armadura. Agora você não vai só se vestir, agora não vai ser só a sopa, mas agora você vai ter que ir para o campo. Tomar toda a armadura, porque está para se iniciar a batalha. Nós cristãos, nós precisamos tomar cuidado. Aleluia. Essa daqui é uma palavra de fé. Glória a Deus. Quando você fala: Senhor, não vou deixar mais que minha fé fique sendo abalada. E aí ele testificou isso quando eu fui lá visitar o pastor Ezequiel lá em Jardim Catarina. Glória a Deus. E aquele homem é um homem de fé. Ele tem a perna dele hoje, o pé dele hoje, porque ele orou a Deus. Porque ele sofreu um acidente, se eu não me engano, foi de caminhão. E foi a perna para um pé para um lado e ele para outro. E nisso que ele estava apreensivo por conta da situação, a sua filha ficou desesperada. Quando ele foi colocado na maca para ser levado pela ambulância, sabe o que ele falou para a sua filha, Vitória Vidar, nossa missionária Vitória Vidar? Ele falou o seguinte: não tenha medo, confia em Deus. Ainda assim, naquele momento, ele deixou a sua família. Fique em paz. Lembra do Deus que você serve. Deus poderoso, glória a Deus. Você tem sonhos?
Eu posso falar que eu tenho. E mediante esses sonhos, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque conforme a gente falar esses sonhos, muitas das vezes a gente vai ouvir, mas a nossa realidade é outra. E essa é a batalha que eu tenho passado. A batalha que o inimigo muitas das vezes ele se levanta, tentando impedir a obra do Senhor na minha vida. E quem sabe você está passando por essa batalha também. Do mesmo jeito que Pedro foi usado pelo Espírito Santo quando Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas logo após, Jesus, ele começa a ser mais aberto, porque ele fala para Pedro: quem te revelou não foi da carne, Pedro, foi o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus te revelou isso. Aleluia. Logo após ele começa a repreender Jesus, porque Jesus está falando que ele vai para a cruz. E aí Jesus fala: vai-te, Satanás. Jesus, ele sabia qual era a sua missão e qual era o seu propósito. Ele sabia qual era o seu propósito, o seu ministério. E estava chegando a hora. É o Senhor falando para você e para mim tomar cuidado, porque a gente pode ser usado pelo Espírito Santo, mas se a gente não vigiar a armadura, aleluia, a armadura de Deus, a gente vai ser usado pelo inimigo. Aleluia. E isso daí vai impedir, muitas das vezes, com que a gente consiga fazer, com que o ímpio venha ter fé, mas na nossa casa a gente não consegue colocar fé. Na nossa igreja a gente não consegue. Por quê? Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres no local onde ele estava, porque, Jesus, filho de José, lá, filho de Maria, lá, mal sabia ele que era o Messias tão esperado. Então ele não pôde pôr muito ali. Quais são os seus sonhos? Deus, ele ainda realiza esses sonhos. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Eu falei: Senhor, se eu quiser ir para lá, Senhor, eu vou. Se eu quiser voltar para cá, eu vou. Pai, se o Senhor estiver comigo, se a tua presença estiver comigo, porque Davi, ele sabia como vencer a batalha. Aleluia, glória Deus, a Deus. espera aí, tem essa batalha acontecendo, o Senhor é comigo? Pode ir, Davi. Então eu vou. O Senhor dava para Davi os inimigos na sua mão. Ele não precisava fazer muito, mas ele precisava se revestir da armadura. Um momento, um deslize que ele deu, ele caiu. Glória, glória, glória a Deus. A Bíblia, Aleluia. ela nos permite a crescer em fé. A Bíblia, ela te permite a se revestir da armadura e crescer em fé. Nossa, como é que está dando tanto fruto? Não, é porque eu passei pelo processo. Passar pelo processo dói. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu vou desistir disso. Não da presença, Deus me livre. Eu estava desistindo de um projeto que o Senhor, ele colocou nas minhas mãos. Estava muita opressão, eu estava sentindo, meus amados, um espírito de opressão tão grande. E eu falei: Senhor, não estou conseguindo ver além. Não consigo me ver nessa área, eu preciso de ajuda, Senhor, não sei mais o que eu posso fazer. E aí Deus, ele fez o seguinte: fica em casa porque eu vou falar com você. E aí eu liguei a TV, eu sabia que ia ter culto também online. E aí eu liguei a TV, e aí estava o pastor falando sobre não perder a oportunidade. Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, mas agora eu não sou mais um menino, eu não sou mais uma criança. Agora eu cresci, você é um homem, eu sou uma mulher. Precisamos fazer coisas de adulto. E isso inclui, sabe o que? Mesmo sem você querer, você vai fazer. Sabe por quê? Porque a porta que Deus abre, nem você pode fechar. Você não tem esse poder para fechar. Está doendo? Sim. Se está doendo é porque a porta ela é de Deus. Se está doendo, se está pesado é porque a porta é de Deus. Eu tentei já fechar a porta que era de Deus, Deus não deixou. Eu fiz de tudo para fechar a porta, Deus falou: não. Quando eu e minha irmã encontrávamos uma desculpa, vinha o outro irmão lá e encontrava uma solução, falava: meu Deus, ele só encontra a solução. Eu quero sair daqui, Deus. Ele: não, agora vamos fazer desse jeito. Não, vai dar certo. Eu falei: Senhor, eu estou cansado. O Senhor falou: mas você precisa evangelizar. Você precisa trabalhar, você precisa evangelizar. E você ainda vai receber por isso, filho. E dê glórias a Deus. Porque naquele período eu estava recebendo para trabalhar. Que é normal você receber para trabalhar. Mas nem todos os missionários agora no campo estão recebendo. Eles estão à própria sorte. Se a gente for contar, me ajuda de muitos ministérios que são grandes, pode ajudar, acaba não ajudando. Geralmente não, na palavra de Deus vai dizer que a igreja geralmente que é pequena, quem mais ajuda quem está lá fora, quem mais ajuda, o que cresceu, não ajuda tanto. Eu falo: Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas na Bíblia também está isso. O próprio Paulo, ele fala. Mas por Deus eles estão sendo vistos. E se Deus, ele faz multiplicar pão, peixe, ele vai multiplicar para os missionários lá também. Mas aí Deus, ele me chamou a atenção falando o seguinte:
Meu Deus, aleluia. Por que você não pode perder mais essas oportunidades que o Senhor está te dando? Porque tem coisas que vai ser de 15 a 19 anos. Mas, pastor, missionário, eu fiz 20, então não pode mais, acabou. Pastor. Aquele projeto ali era para essa idade. Mas, poxa, pastor, agora eu tenho outro. É do 25 a 30, fiz 31, não chega. Passou, tem vagas também, algumas oportunidades que é só até essa idade. O nosso Deus, Ele é um Deus que abre portas e que Ele restitui. Essa é a verdade, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, é o Deus que nós servimos. Mas para cá acabou. Às vezes a gente quer mover, a gente quer viver do ministério de Deus. Mas até o nosso tempo de dormir está errado. A hora não está batendo com o horário dos céus. E olha que Deus, Ele está no Kairos, mas Ele vem no Cronos. Para entrar no nosso tempo. E muitas das vezes a gente acaba perdendo o nosso tempo e o tempo de Deus. É adorar até chegar no Kairos. É adorar até chegar na presença. Aleluia. E aí o Senhor, Ele fala, no momento que era para estar dormindo, você está acordado. No momento que é para estar acordada, você está dormindo, filha. Aleluia. Eu falei, amém, Senhor. Eu estou entendendo. A palavra do pastor veio como um chicote. Eu falei, está doendo muito. Estou ouvindo a palavra, parecia que o pastor estava sentada no meu sofá da minha casa, ouvindo tudo que eu falei com Deus, porque a palavra foi pesada. Eu falei, Senhor, está doendo. Mas eu não vou desligar, porque o Senhor falou que ia falar comigo, e Ele falou. É face a face, filha, que você quer que eu fale? Então eu vou falar face a face com você. Eu falei, eu preciso mudar. O Senhor, Ele já tinha, graças a Deus, tem me dado graça na vida espiritual, que quando na época de depressão eu achava que nada era possível, que eu não ia conseguir vencer nada, eu ter conseguido. Eu falo que o maior ganho da minha vida foi o dia do meu batismo, porque eu não considerava que eu tinha nenhum ganho, e eu consegui ganhar o meu Senhor. Eu andava com Ele, Ele me levava e me buscava. Estava no nível de depressão que você toma um banho. Como se você tivesse com uma febre alta, porque ia doer a água no seu corpo. Escovar os dentes era difícil. O Senhor, Ele falava, filha, escova os dentes. Toma um banho, vem cá, vou te levar, vou te tratar. No período, meus pais podiam ir comigo para a igreja, mas eles estavam presos no bistrô, porque aqui era um bistrô. Só que o pastor Josias, ele falou no ato profético, se um dia eu tiver que vender bebida aqui, eu fecho e viro uma igreja. A partir daí, Deus falou, gostei. Igual Ana, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Peraí, você está falando sobre parar de vender alimento e começar a pescar homens, mulheres de Deus? Gostei. E aí começou o projeto de Deus na nossa vida. Mas no início da caminhada, quem começou a me levar sozinha, atravessar a passarela sozinha e voltar sozinha, foi Deus. Ele segurava na minha mão e me falava comigo 24 horas, Deus falando comigo. E é como Deus, Ele quer fazer com você. Aleluia, Ele quer te despertar. Doeu, porque mudar dói. Eu não sei qual é a mudança que você precisa fazer, mas faça. Senhor, todos os dias estão mesmo. Não murmure. Eu comecei a dar glória, aleluia. Meus pais, eles estavam dormindo na sala, porque o ar-condicionado quebrou. E foi no período que estava naquele calor terrível. E eu falando, Senhor, eu vou dar glória, aleluia. Está difícil, mas eu vou dar glória, aleluia. Porque se você não ensina a sua mente a exaltar, você vai passar por coisas mais difíceis. Porque sabe qual é o problema? No momento quando você começa a falar coisas negativas, no momento, o cérebro, a parte do cérebro, do teu cérebro e do meu cérebro, que fala a alegria, que faz você sentir as emoções, é a mesma parte que faz você sentir as coisas negativas. E é por isso que as pessoas ficam em depressão. Elas ficam apáticas. Elas agora tomaram tanto posse daquilo, que elas não conseguem sair, se livrar da própria mente. E o Senhor, Ele falou, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há um meio, ainda há um jeito, ainda posso fazer. Ainda há um jeito de crescimento. Ainda há esperança. Você eu vou dar frutos, assim diz o Senhor para você e para mim essa noite. Vai dar frutos, vai crescer. E aí sabe o que acontece? Nesse processo, no processo espiritual, o Senhor teve que me dar uma rotina. Eu implorei tanto por uma rotina. E a rotina que Ele me deu naquela época foi, você vai acordar, vai ler a palavra. Uma por uma. E por conta da leitura da palavra, Ele me livrou de uma falsa profeta. Mas isso é um testemunho para um outro momento. Na palavra, Ele me libertou, Ele me curou. Na palavra, Ele abriu os meus olhos espirituais, me
deu autoridade para rebater. Mas espera aí, como você está profetizando isso, se na palavra de Deus não está escrito isso, e ver pessoas olhando para você com um olhar de ódio, de ira, se pudesse voar em cima de você, porque agora você despertou, fariam. Agora você está despertando, o Senhor está te chacoalhando, está acordando você que estava dormindo. Mas agora a rotina para mim é outra. Agora a rotina é: não larga o projeto que eu te dei. Oh, aleluia. Qual foi o projeto que Deus ele colocou na sua mão? Se não colocou agora, você pode esperar, porque tem promessa. Se tem promessa, você vai ter que sustentar esse projeto, porque você orou lá no passado. Está acontecendo agora, sabe por quê? Porque às 5 horas da manhã agora eu tenho que acordar. Senhor, eu preciso ter meu momento com o Senhor às 5 horas da manhã, para eu poder estudar para a faculdade. Porque se o Senhor ele vai me colocar em algum lugar que só Deus sabe aonde Ele vai me colocar, eu preciso me preparar. Se prepara. Quem foi que falou que está tarde demais para você fazer uma faculdade? Quem foi que falou que aquela promessa lá foi esquecida? Não. Só que não era o tempo. Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. É o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então se firme. Calçados, ide. Você não vai de qualquer jeito. Vai ter retaliação. Quem vai te sustentar é o próprio Deus. Você precisa se firmar em Cristo mais ainda. Eu sempre falo com o Senhor: qual é o ápice, Senhor? Às vezes a gente sai do raso e a gente está começando aí no fundo, mas qual é o mais fundo ainda? Essa curiosidade eu tenho. A curiosidade do Senhor, aleluia, glória a Deus, fez com que Moisés viesse ver o que ninguém viu. Eu falo: Senhor, eu quero, eu peço. Porque às vezes é só demônio. Eu falo: Senhor, eu também quero ver anjo. Eu quero ver os céus abertos como Estevão viu. Qual é o ápice? Aquele que buscar de todo o coração vai encontrar. Vai encontrar. E é o Senhor está falando: você quer? Então esteja preparado. Se prepara, vai ter opressão, mas você está agora, nesse momento, se revestindo da armadura. Você e eu não vamos sair daqui da forma que a gente entrou. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é apagar? Agora fica no passado. Está lá atrás. Se o Senhor ele não se lembra do seu passado, por que você vai se lembrar dos dardos inflamados de lá de trás? Acabou, chega, passou. Você agora se revestiu. E agora, assim como Jesus, quando estava no deserto, você agora pegou o seu escudo para cada palavra de Satanás. Vai-te, Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Vai-te, Satanás. Qual vai ser a palavra? O Senhor já teve uma promessa para minha família. Vai-te, Satanás. Está escrito até em Jeremias 1:5. Antes de sair da madre, eu já te conhecia, já falava sobre você e te nomeei profetas das nações. Vai-te, Satanás. Sabe por quê? Porque a minha família é projeto de Deus antes mesmo do meu nascimento. Assim diz o Senhor que está na sua palavra. O que vai te sustentar nesses últimos dias, desses dardos inflamáveis, vai ser o tanto da palavra que você vai ler. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus, mas também tenha tempo de qualidade com Ele. Não ler. Chama a presença. Louva ao Senhor. Prepara a casa para receber a Ele. Sempre falo: separa 3 cadeiras, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um, eu sei, mas eu separo para os 3, porque também são 3. A Trindade ela é real. Senhor, fala comigo. Conversa comigo. Eu preciso do Senhor. Porque às vezes eu não tenho alguém para conversar lá em casa. E às vezes eu tenho alguém para conversar lá em casa, mas eu não quero, eu quero falar com Deus. Por quê? Porque é Ele que está te chamando para conversar. O noivo te chamando à presença. Quando conhecemos alguém, nós queremos saber mais sobre essa pessoa. Porque eu não vou querer saber mais sobre o Espírito Santo? Sobre o que Ele tem preparado para mim? Por que você não vai querer saber dele? Aquele que te salvou, te sustentou e tem te sustentado até hoje. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vai orar o tempo todo, mas vai ter momento que você vai ter que suplicar. Nos momentos de súplica,
de madrugada, enquanto minha irmã ainda não era cristã. Eu chorei de uma forma que eu não posso explicar. E naquele dia de manhã, ela falou, Belle, falou para nossa família que estava indo para a igreja. O Espírito Santo falou comigo, ela está indo para nunca mais voltar para o mundo. E hoje está aqui, o Senhor aflorando o chamado. O Senhor ele não está fazendo isso na tua família? Então agora você vai fazer assim. Para cada dardo inflamado de Satanás tentando te paralisar, você pode fazer o seguinte, você pode escrever uma cartolina bem grande e colocar na tua sala. Nesse dia, o Senhor salvou a minha irmã. Nesse dia, o Senhor salvou meus filhos, a minha casa, a minha família. Nesse dia aqui, foi um dia que o Senhor me deu livramento. Nesse dia aqui, o Senhor confirmou o meu chamado. Nesse dia aqui, o Senhor, ele levantou o ministério. Nesse dia aqui, o Senhor falou que era o meu sustento. E aí, para cada dardo inflamado, nesse dia, o Senhor falou comigo. E aí, você dá glória e aleluia. O irmão falou que não tinha encontrado aquele negócio, a hélice do ar-condicionado. E aí eu cheguei, ele falou comigo, fala para o seu pai que eu não achei. Eu falei com ele, ah, que pena, mas sabe, eu vou dar glória e aleluia, porque a vida já está tão difícil, se eu reclamar, murmurar, vai ser mais difícil ainda. Mas amém, muito obrigado pela ajuda. Ele procurou em todo quanto é lugar. E eu entrei, mas eu senti que o Espírito Santo tinha feito algo ali. Era como se o Senhor tivesse colocado no coração desse irmão, agora eu vou pegar essa batalha para mim, eu vou encontrar esse ar-condicionado. E agora os meus pais, eles já estão dormindo no quarto e o ar-condicionado está lá. Isso é motivo de glória, aleluia. Mas houve o tempo necessário. Aprenda a viver sem. Aí quando o Senhor devolve, agora você vai dar valor. E tudo para a glória e honra de Deus. E ore por todos os santos. Ore pelos irmãos, pelas irmãs, pelas pessoas que o Senhor te confiou. Como saber que o Senhor está falando para orar por alguém? Você não é de pensar em pessoas. Às vezes você está pensando em uma pessoa que está em outro estado. Ore por essa pessoa, o Espírito Santo te trazendo a memória, aquela vida para dar livramento. O Senhor ele traz à memória aquilo que traz esperança. Tem um louvor que fala sobre o Senhor realizar sonhos. Tem como colocar esse louvor? Eu entrego essa palavra ao Senhor, porque eu creio que Ele falou grandemente em nossos corações. Então que você e eu hoje possamos não só se revestir da metade da armadura de Deus, mas a armadura completa. Porque para guerrear pelo que está por vir, a gente vai precisar. Primeiro a gente passa pela batalha em casa, na igreja, para lá fora, ter homens e mulheres guerreando e não caindo nas ciladas astutas de Satanás. Em nome de Jesus.